Não tá inscrito ainda? Não deixou o seu like? Então faça isso antes de assistir esse corte, porque fortalece muito o nosso trampo. Conto com você. Como é que foi você se ver numa situação de tomar decisão e não tava mais na circunstância de provido, mas de provedor? Sim, sim. Foi difícil, assim, Foi, nesse sentido? pra caramba. Foi difícil, aí a minha esposa chegou, sentou comigo e falou assim, ó, a gente ganha tanto e a gente guarda tanto por mês. Aham. Dessa vez a gente não vai guardar, a gente vai ter que apertar algumas coisas, mas dá pra você ir, você tem que ir. Ela foi quem me incentivou. Legal pra caralho. Se ela tivesse falado assim, Não, Bru, não não tem dá, condição. tal, vai ser difícil, né? A gente não vai ter não vai fechar nossa conta, tal, né? Mas a gente fez a conta e falou, você tem que ir, você não vai ter essa outra oportunidade. E pior, de repente você vai passar a vida inteira falando, talvez imaginando que você desperdiçou, cara, de cobrir a seleção brasileira na Copa do Mundo aqui no Brasil, que é algo que com certeza nunca mais vai acontecer enquanto você estiver vivo. Né? E aí eu fui, e cara, aí foi um estouro, assim, a nossa cobertura ali do SBT. Foi demais, assim, foi uma baita repercussão. Porque aí, assim, querendo ou não, eu trabalhava ali no jornal do SBT, mas era um telejornal. Sim. Então eu tinha muito pouco tempo ali no ar. Tudo bem, você tinha espaço pra dar uma opinião ali, um negócio assim? Tinha, mas era assim, tipo, 30, 40 segundos. Caramba. Era, No coisinha pique assim. do rádio mesmo. Era, no pique do... Porque eu chamava a matéria, ó, aconteceu tal coisa, a reportagem assim. Aí entrava a reportagem. E no final, às vezes eu tinha 30, 40 segundos pra dar uma opinião, mas era uma coisa muito... Sucinta. Porque um telejornal é assim. E outra, Sim. como eu era o último do jornal... Já tava ali caminhando pro... assim, se alguém for estourando o tempo, é o meu... História pra você. História pra mim. Começa a subir o GC já. Exato. Então tinha dia que era assim, os meus... Quando eu chegava lá, você tem 1 minuto, tinha dia que era assim, ó, você não tem mais 1 minuto, você tem 40 segundos. Tinha dia que era, olha, você não vai ter tempo nenhum, você só vai chamar a matéria e tal. E tinha dia que era assim, cara, derrubamos teu bloco porque aconteceu tal coisa e tal. E ali era assim, não, você vai entrar pras praças. E aí, cara, nas praças a gente tinha tempo pra, cara, fazer Fazer uma coisa diferente. fazer uma bagunça. Até porque nas praças tinha jornal esportivo. Em Minas, lá, o Alterosa. Cara, é um estouro Forte que era demais. Alterosa Esportes. Na época, era um baita programa, assim, né, de brincadeira, tal, irreverente. Então, cara, a gente entrava arrepiando. No Rio, era com a Isabelle Benito. Que hoje a Isabelle é um fenômeno, né? É um baita estouro. No Rio de Janeiro, ela é... Eles fizeram muito tempo o programa com o Casé, com Fizeram. certezas. Então, não, Era um hoje programa do eles ainda meio-dia. fazem o programa com de Vene esporte. Casagrande. É que na época não tinha um jornal de esportes. Na época era só o jornal ali da Isabelle, que era um jornal local. Mas aí a gente entrava na maior bagunça e tinha a Fernandinha Maia. Aqui, ex-gandula do Botafogo. Isso, que hoje apresenta o jornal. Ela também participava, ela fazia esse bloco de esportes dentro desse jornal local do Rio. Nossa, aí a gente arrepiava. E de manhã tava surgindo o jornal do César Filho, que era Notícias da Manhã, esse que eu falei pra vocês, que era um jornal que começava às 6 da manhã. E na época nem tinha o Hora 1 da Globo, ia ter em São Paulo, né, o Nacional. A programação da Globo ia começar às 7 da manhã, por aí. Então, quando dava 6 da manhã, a gente tava ao vivo, eu entrava ao vivo ali da Granja Comari, a gente começou a dar uma baita audiência. Era isso, 6 da manhã a gente dava 3, 4, 5 pontos. Cara, é muito absurdo. 6 da manhã, 5 pontos de audiência. É um bagulho absurdo. Público fiel, né? E, tipo, assistindo. Porque na época, além de tudo isso, na época não tinha a programação. A Globo entrava mais tarde. Mais Era tarde, só a gente que tava ao vivo. Exatamente. Então, esses perrengues de, cara, linha do metrô, quebrada, trânsito não sei aonde, madrugada teve A galera teve se acostumou assalto, a já era buscar ali. ali, Até porque era popular, era o Sim, público, né? Então a gente arrepiou. E o César era um fenômeno, assim, né? Brincava comigo muito. Minha mãe é super fã dele, cara. Não, ele é demais. Cara, você passa nos bares, restaurantes de manhã, assim, é SBT, velho. Então, Ligado? Muito louco A isso. audiência é muito forte. E aí foi uma baita repercussão, e aí eu entrava 6 da manhã e ficava ali no ar o dia inteiro e ainda entrava à noite no jornal da noite. E aí à noite a gente também foi uma repercussão muito grande, porque o SBT, esse é um outro perrengue, assim, a gente não tinha os direitos de transmissão. E não ter os direitos de transmissão, além de você não transmitir os jogos, você tem muita limitação de acessos. Você não pode entrar nas entrevistas coletivas, a gente podia entrar na Granja Comari só. Sim. Os estádios não entravam. Então a gente tinha que cobrir a Copa como desse. No estádio não entrava? Não entrava. Você não entra como... Você não entrava.
Caraca. Você só entrava os jogos que eu fui é porque eu tinha um ingresso. Uhum. Mas a gente não entrava porque a gente não tinha credencial. Se quando tinha, assim, tipo, uma credencial, você imagina, era a credencial do o cinegrafista que tinha prioridade pra entrar e fazer a imagem. Então você conseguiu se credenciar na CBF pra fazer granja. Isso, é isso. Os treinos a gente tinha os acesso. treinos, Que era exatamente isso. E aí, no dia do jogo, você ficava de fora do Ficava de estádio. fora do estádio. Ou se tivesse ingresso, assistia na arquibancada. Isso. Vai pra arquibancada, tal, E- e assiste o jogo, só que aí É. vai. Sai mais cedo pra gravar aqui fora as coisas. Era assim. Tá. E a Copa da Rússia eu fiz assim também. Mas a gente ainda tá na Copa Aham. do Brasil. Aham. E só que isso também te dá liberdade. Porque na época, você imagina, tava todo mundo muito no oba-oba de Copa do... Era todo mundo promovendo o evento. Uhum. A gente não precisava promover nada. Eu podia falar bem, falar mal, podia apontar o que fosse. Então, quando chegava ali nos treinos da seleção brasileira e a gente via os problemas do que acontecia nos Do treinos, time, né? cara, chegava no jornal e falava, cara, a seleção não treinou. Porque foi jogar em Brasília, voltou pra cá, chegou no Rio de Janeiro, aí é mais 1h30 pra chegar em Teresópolis, e aí no dia seguinte tem jogo. Tá. A seleção não tá treinando. O treino, quando tem, é só o regenerativo. O treino quando ia ter hoje... hoje teve treino. Não teve? Teve, só que o treino parou porque no meio do treino parou pra gravar o programa da Regina Casé. Tipo, tinha isso. Caraca, Caralho. teve isso. Pô, teve. A galera parava o treino ali no meio. Foi porque- meio Vegas, assim, 2006? Foi VEG, isso, exatamente. Só que assim, a gente era independente, então eu podia falar. Sim. Cara, tá tendo um problema aqui primeiro, de logística. Porque os caras têm que jogar um dia em... Vocês não tinham rabo preso. Não tinha. E aí, Podia falar. né, a Globo não ia falar, não, a seleção não tá É. treinando porque a Regina Casé... Os caras no Sport ia TV falar. ficavam 3 horas debatendo o treino do Filipão lá. Assim, eu tava envolvido com a minha cobertura. Eu não sei Claro, exatamente claro. como eles... Porque eu não me lembro desse tipo de... É a Várias primeira vezes, vez que eu vejo um relato de alguém várias. que disse que teve problemas nesse sentido parecido com o Vegas na Copa de 2014, cara. Teve. E assim, problemas, primeiro, de uma logística, porque normalmente o que qualquer país que recebe uma Copa do Mundo faz, o que faz? Prepara de uma maneira em que a seleção da casa, ela tenha esses benefícios de treinar no melhor lugar, de ter a melhor logística da viagem. O Brasil teve a pior logística da viagem, porque foi jogar em diversos lugares para agradar todo mundo, e era legal, né, que toda a seleção ali, né, ou todo o país recebesse os jogos, mas um dia você jogava, por exemplo, em Fortaleza, aí você precisava voltar para o Rio, já era uma viagem longa. Aí, é o que eu falei, você desce no Rio, só que aí você tinha um tempo muito grande para chegar em Teresópolis. E aí era a madrugada dessa viagem. Aí no dia seguinte, você já não jogava porque, cara, os jogadores ficaram a madrugada inteira viajando. Aí no outro dia já era um regenerativo. Aí no que ia ter treino, não tinha treino porque parava porque tinha gravação de não sei do que. E aí o outro já era da viagem e já era outro jogo. Então, assim, teve problemas ali. Isso foi muito claro, assim, problemas da logística toda da seleção. E a gente falava isso no ar. Tanto que aí era a Raquel Sherazade que apresentava o programa. E aí começou o jornal, o telejornal, com o Joseval. E ela falava, e aí, Bruno, a seleção treinou hoje? Como é que foi? Eu, Raquel, tá difícil, tá estranho. Desse jeito que tá, não vai dar muito certo. A seleção não treina. Ou mesmo os treinos, eles não são proveitosos. O time tá cansado, isso vai acabar não dando certo. E não deu. Esse ano vai fazer 10 anos 10 do 7x1. Você previa que ia acontecer Não, então, aquilo? aí assim, eu não previa que ia ser 7x1. Quando deu Brasil e Alemanha, você falou, pô, E com o Neymar machucado. Com o Neymar sem machucado. Thiago Então, Silva. aí a gente tava falando que ia ter problema. E aí, cara, aí teve o problemaço, né? 7x1. Você assistiu o jogo no estádio? Não, tava fora. Tava fora. Tava no Mineirão, mas tava fora. É isso, eu já tinha que estar lá, porque assim, esse jogo também terminou assim tarde, já tinha que estar lá, porque o jornal já começava logo depois, sabe? A galera saindo chorando, assim. Isso. E aí, nossa, aí quando veio pra mim, esse corte, se vocês procurarem no YouTube, tem. Aham. Que aí a Raquel levantou de um jeito, porque era a época que a Raquel dava as opiniões polêmicas também no jornal. Ela era bem firme, né? Então ficava todo mundo esperando a opinião polêmica da Raquel. E aí, daquele dia, tipo, ela levantou uma bola assim pra mim e eu desci descascando. Descascando, assim, a seleção.
E aí eu lembro que no dia seguinte não tinha muito essa coisa assim, também de corte, de viralizar. A Né? rede social era outra. Era né? 2014. É outro Mas eu momento. lembro que no dia seguinte eu fui ver, acho que tinha um Twitter. Não, tinha Instagram já. Instagram já tinha. E tinha Twitter. Meu Twitter é de 2008. Instagram é acho que 2013. É. Mas as coisas viralizavam de um jeito diferente. E aí eu lembro que no dia seguinte eu fui ver, tipo, me assustei, porque tinha muita visualização, assim, desse corte no YouTube, uma baita repercussão de como a gente tinha tratado ali o 7 a 1 e tal.